Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marco Antônio, psicólogo clínico e terapeuta cognitivo comportamental. E o assunto de hoje é personalidade. O que é personalidade, como ela se forma, quais são as teorias, como saber qual é a minha, qual é a sua personalidade. Então eu vou tentar levar uma explicação bem, não falar bem informal, de uma forma que eu acho que vai ficar bem compreensível para aqueles que escutarem. Então vamos lá. Mas assim, em primeiro lugar, eu queria pedir para que vocês dessem uma força aí, o canal é novo. Quem puder curtir, compartilhar, me seguir, criticar, comentar, tá? Vai ser bem-vindo, vai me deixar mais motivado, vai ser um incentivo para continuar produzindo novos vídeos, tá? Quem puder dar essa força, eu fico muito agradecido. Tá bom, gente? E o que é personalidade? Personalidade é a forma como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age, né? O comportamento da gente, aquela percepção que a gente mesmo tem da gente e que os outros observam. Por exemplo, às vezes a gente lembra de alguém e quando a gente vai falar com outra pessoa, a gente fala, fulano é cabeça dura, ciclano pavio curto. São formas da gente descrever uma parte da característica daquela pessoa. Então, é uma parte da nossa personalidade que vem, que é externada e as pessoas conseguem perceber. É claro, nem tudo vem na primeira característica, assim, né? Nem tudo é externado. Algumas nuances da nossa personalidade, só aqueles que são mais próximos conhecem, e às vezes nem essas pessoas conseguem perceber. Às vezes são coisas que nós guardamos para a gente mesmo. Inclusive, a origem dessa palavra, personalidade, vem de persona, que é do latim, se refere às máscaras usadas pelos atores romanos quando iam interpretar peças e, dependendo do personagem, cada um colocava uma máscara diferente, referente àquele personagem. E assim, todos nós em algum momento já usamos máscaras. Isso faz parte. Quando a gente chega num lugar novo, não conhece ninguém, a gente chega pisando um pouco mais macio, moderando o nosso jeito. Tem algumas pessoas que já são mais autênticas, já chegam mostrando quem são mesmo, mas isso daí não acredito que seja a grande maioria, e sim uma minoria. E faz parte também da personalidade. Tem pessoas que são mais assim mesmo, são mais extrovertidas, são mais autênticas. Agora, se elas vão conseguir agradar uma grande quantidade de pessoas, é algo que a gente não sabe, né? Eu estou falando aqui porque nós sabemos que existe pessoas assim, mas a maioria de nós temos um certo cuidado quando chegamos num ambiente novo. Por exemplo, conheceu uma namorada, vai conhecer os pais dela, você chega ali, né, se contendo um pouco, ou então você chegou no emprego novo, não conhece ninguém ainda, e você também chega estudando o ambiente. É uma máscara, mas não quer dizer que isso seja algo ruim, porque depois de algum tempo você se familiarizando com o ambiente, você vai começar a mostrar realmente quem você é, vai vir à tona aquela sua personalidade. E então, assim, não é nada demais assim, a gente saber que a origem da palavra está relacionada a máscaras, né? E assim, sempre foi uma curiosidade do ser humano esse assunto de personalidade. Já na antiga Grécia, um dos primeiros a trazer uma classificação para os tipos de pessoas foi Hipócrates, o pai da medicina. Ele achava que o que era responsável pelo nosso jeito de ser eram fluidos corporais. E esses fluidos corporais eram sangue, freuma, bile, e o quarto ele chamava de bile negra. E dependendo
qual desses fluidos fosse mais, tivesse maior quantidade, fosse mais intenso, a pessoa era classificada como sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, coisas desse tipo assim. E isso teve uma força maior na Idade Média. Se bem que até hoje isso ainda é muito usado. Eu já ouvi, inclusive em vídeos aí, pessoas falando essas nomenclaturas. Ainda existe o uso disso, apesar de ser bem antigo. Já no modelo biopsicossocial, a gente vai encontrar nessa tríade a parte biológica, psicológica e a parte social. A gente vai encontrar nessa tríade dois elementos que vão estar sempre presentes, se não em todas, na maioria das teorias, que é a parte biológica e o ambiente. Ou seja, vamos colocar da seguinte forma: quando a gente pensa no temperamento, esse é a herança genética da pessoa. E essa herança genética, aquilo que já vem com a pessoa, exposta a um ambiente onde ela se desenvolve, vai sofrer alterações. Esses dois elementos vão formar a personalidade. Até hoje ainda não existe um consenso em relação a qual desses dois elementos tem mais peso. Se é a parte genética, a herança genética, ou se é a influência do ambiente. Eu acredito que ambos são muito importantes e eu acho que esse consenso, não sei se um dia vão chegar a uma definição de dizer o ambiente o responsável pela personalidade ou então a herança genética. Eu não acredito que isso aconteça, porque acho que os dois são muito importantes. Vamos pensar que um ambiente saudável, que proporciona tudo que uma pessoa precisa para ser alguém funcional, alguém que consiga se manter, colaborar, ser um cidadão de bem, né, entre aspas, né, como as pessoas falam, sempre vai ser importante, ainda que a pessoa não tenha uma genética favorável. Talvez a pessoa não seja nenhum Einstein da vida ou um grande atleta, mas ele num ambiente saudável sempre vai ter a chance de estar melhorando. E a genética também é importante, né? Algumas vezes a gente critica muito uma pessoa e não sabe que aquela pessoa tem algum comprometimento a nível genético, né? Então ter esse cuidado também é importante. Mas assim, quem trouxe assim uma ideia mais robusta disso foi Sigmund Freud, né? Na época dele ele trouxe, ele colocou a personalidade em níveis de consciência. Inicialmente ele começou com consciente, pré-consciente e inconsciente. Depois ele criou a estrutura de id, ego e superego. O id é aquela parte mais primitiva, imediatista. Geralmente o bebezinho já tem isso, né? Ele não quer saber as circunstâncias, ele quer, né, mamar, então ele chora, ele grita ali. Nessa fase onde nós temos essa parte da estrutura mais primitiva, mais imediatista. O ego, quando a criança já está por volta aí dos 2 aninhos para 3 aninhos, então ele começa a perceber as circunstâncias em torno dele e começa a desenvolver o ego, que é uma espécie de controlador. Não, vamos colocar assim, mediador, porque ele fica ali controlando os instintos mais primitivos do id por conta de um terceiro elemento que é o superego. E o que é o superego? O superego é todo o ambiente com as suas normas, seus valores, né? A sociedade, a família, a paz, enfim. Tudo aquilo, o ego fica no meio desses dois ali, observando e regulando. E para Freud, a personalidade se formava basicamente na infância, né? De 1 aos 5, 6 anos já estava formada. E nessa fase que a criança passava, dependendo de como foi essa fase, ela podia levar consequências para a vida adulta. Então, assim, essa
era a visão de Freud. E Jung, com a psicologia analítica, ele já pensa diferente. Ele já acredita que a personalidade, ela se forma, ela está mais plena por volta da meia-idade. Quando a pessoa já tem de 30 para 40 anos, ela vai se formando ao longo da vida, e não na infância. Ele pensa diferente de Freud. E ele, aliás, ele tem muitas coisas que são diferentes de Freud, né? Ele trouxe a ideia de inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, ele trouxe muita contribuição também. E já no caso do humanismo, o humanismo ele tinha uma visão da personalidade no sentido de estudar o porquê que algumas pessoas eram mais bem-sucedidas que outras, né? Aí até foi a fase onde Abraham Maslow trouxe a ideia da hierarquia das necessidades, né? E assim, a lógica dessa hierarquia é que para uma pessoa ser bem-sucedida, ela tinha que ter nessa pirâmide as bases dela, dessas necessidades satisfeitas, né? Ou seja, a parte fisiológica, né? Alimentação, água, sexo. Depois vem a segunda camada da pirâmide, que era a parte de segurança. E já na terceira, de autoestima, de aceitação pelos outros e por si mesmo. E assim por diante, aumentando a sua autoestima até chegar ao ponto da autorrealização. Ele acreditava nisso. Já no caso de Carl Rogers, ele trabalhava com a ideia de que para uma personalidade ser saudável, a pessoa precisava estar inserida num ambiente empático, um ambiente autêntico e um ambiente que aceitasse bem essa pessoa e a pessoa aprendesse a se aceitar também, né? E já no caso dos teóricos dos traços, eles não estavam tão interessados em explicar como se formava a personalidade, sim descrever como eram os traços da personalidade. Eles acreditavam muito nessa questão da genética, que traços trazem comportamentos mais duradouros. Entendam por traços, características, tá, pessoal? E foram vários teóricos dos traços, né? Teve Gordon Allport, que foi um dos pioneiros. Também teve Raymond Cattell. Ele também contribuiu selecionando 16 traços que depois foram sendo reduzidos até chegar em Robert McCall, que ele e Paul Costa conseguiram validar o famoso Big Five, que é um inventário de avaliação da personalidade, que até hoje é muito usado, é muito aceito, já foi testado em mais de 50 países e está em uso até hoje. Existem vários outros testes aí de personalidade. Eu tenho amigos que gostam muito dos testes projetivos. Então, assim, pessoal, é isso. Eu espero ter deixado claro o que é a personalidade e aguardo vocês até o próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Forte abraço.